aí sobre a saúde intestinal, certo? Então, o que a gente precisa saber? Que a saúde, para quem não sabe, ela começa no intestino, tá? Então, o que comer, o que fazer para poder regular? Você sabia que o intestino é um órgão responsável por toda a absorção da maioria dos nutrientes, né? Que vem da nossa alimentação e da maior parte da água que ingerimos. Porque a digestão e a nutrição, para que a digestão e a nutrição ela seja completa e perfeita, a gente precisa estar ali cuidando do nosso intestino. Então, vamos falar da função dele aí num todo, separando ali, né, pelas duas partes dele ali, né, pelo intestino delgado, que é absorção, né, que é pela absorção da maioria dos nutrientes, e o intestino grosso, que é a absorção ali da maior parte da água, e aí eu coloquei aqui na figura para vocês o intestino grosso e o intestino delgado. Então, como que acontece? Num trabalho normal, né, dele, os alimentos vão percorrer aqui, olha, o tubo digestivo, uma velocidade metabólica o quê? Ideal. Para quê? Para que a massa alimentar, né, e o bolo fecal, eles não fiquem lá parados, retidos, né, em qualquer parte ali, né, desse longo trajeto aqui que nós temos, né? E ele não pode ficar mais do que o tempo necessário. Então, ele tem o tempo certo para estar passando por ali. Então, para falar disso, a gente tem que falar sobre o quê? Microbiota intestinal, né? O que significa? Cada um tem ali a sua flora intestinal. Então, microbiota nada mais é do que a famosa flora intestinal, né? Então, essa composição da microbiota, ela é influenciada aí por quê? Por fatores ambientais, individuais e genéticos, tá? Eu vou estar falando também mais sobre isso. A maior parte das bactérias que compõem, até eu coloquei aqui na figura, olha, não são patogênicas. O que quer dizer isso? Elas não causam doenças, tá? Então, muitas são adquiridas aonde? No nascimento, né? E que elas vão se desenvolver de acordo com os nossos hábitos, uso de medicamentos e estresse, tá? Então, um dos fatores que influencia aí na modulação intestinal é o quê? É a nossa alimentação, tá? Então, a qualidade do que se come influencia diretamente nesse meio. Então, uma vez que a dieta altera a atividade, uma vez que a dieta ela vai fazer o quê? Ela vai alterar a atividade metabólica e a composição da microbiota. Então, veja a importância que a alimentação tem aí no nosso, né? No nosso intestino. Então, isso acaba impactando aonde? Na nossa resposta imunológica e inflamatória do organismo, e que vai estar inteiramente ligada aí, né, influenciar na nossa saúde, tá? Então, um dos campos de estudo da nutrigenômica é o quê? É justamente como os alimentos vão influenciar na expressão dos genes e alteram a microbiota intestinal na presença de patologias. Então, um exemplo, né, disso que eu mencionei é o que? A doença celíaca, que é uma patologia autoimune que ocorre aí pela presença de quê? De glúten na dieta, que indivíduos que possuem aí uma predisposição genética. Produção de hormônios e neurotransmissores. Isso é algo que eu menciono muito quando alguma pessoa me pergunta sobre ansiedade, depressão, né? Então, é uma coisa que eu falo muito. O intestino, ele é ligado ao cérebro por aproximadamente 500 milhões de células neuronais, que atua aí de uma forma o quê? Bidirecional. O que é bidirecional, né? Duas direções, levando e nos trazendo informações e comando. Então, através da liberação de neurotransmissores e hormônios, o que esse sistema ele vai controlar? Vai controlar o movimento do alimento no intestino, né? Aquele que eu mostrei lá em cima. Vai ajudar na sensação de bem-estar, na sensação de fome e saciedade. E, além disso, também cerca de 90%, olha que interessante, pessoal, 90% da serotonina, que é um dos principais hormônios, né, que se diz aí da felicidade, que é do bem-estar, é produzida onde? No intestino, 90%. Então, assim, né, muitas pessoas acham que é só do cérebro. Não, ela é produzida no intestino, a sua maior parte.
E aí, né, em uma ação e aí a microbiota intestinal e obesidade, eu associei, né, o intestino, a microbiota, a algumas situações, tá? Então, ela é relacionada com a obesidade. Numa ação conjunta, olha para você, como que o intestino está interligado realmente ao cérebro, porque ele está sempre ali. Vocês vão perceber ao longo do treinamento que eu vou sempre mencionar esse eixo aí, tá? Então, em ação conjunta aí com o sistema nervoso, a microbiota intestinal, ela influencia também aonde? Na regulação dos níveis de açúcar no sangue e na forma de armazenamento de gordura no corpo, por isso tem a ver com obesidade, tá? Então, quando em desequilíbrio, ela ainda pode provocar o quê? Processos inflamatórios, tá? Que tem potencial para deixar o intestino o quê? Permeável, tá? Uma condição que vai permitir o quê? Passagem de bactérias e toxinas para o nosso organismo. Então, assim, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Aumenta aí a possibilidade, né, de ocorrência da obesidade, de síndrome metabólica e da diabetes do tipo